E aí, falar do manto, né? Eu não posso não falar da Motara, por exemplo, né? Porque foi quem trouxe, né, essa questão, né, da história do manto, né, no meu tempo, na minha formação. Então, assim, quem falava para a gente, né, do manto Tupinambá era a Motara, né, dona Nivalda, né, que contava muito, né, e ela contava para a gente que o trajeto, né, do manto Tupinambá era essa questão da delimitação do território. Então, era um dos papéis, né, do manto, era delimitar o território. E aí, a, a Motara, né, em 2000, ela teve oportunidade, né, de ter ali, né, não o contato físico, né, mas teve o espiritual e o visual, né, com o manto da Dinamarca, que é justamente o manto que vai retornar, né, para o Brasil. E nesse encontro em 2000, quando ela retorna para o território, automaticamente, né, ali ela já pede, né, a Núbia para poder fazer uma carta, né, porque pedindo, né, que o manto retorne, né, para o Brasil, né? E na verdade ela pede que retorne não para o Brasil, ela pede que retorne para o território tupinambá. Então, assim, nesse pedido, e a dona Nivalda falava muito, que quando ela viu o manto pela primeira vez ali, ela correlacionou ele com a bandeira de Divino Espírito Santo. E aí eu estou trazendo isso, né, esse ensinamento que a Montara fez, né, e contava para nós, enquanto jovens, né, crianças, é que nessa correlação, aí a gente vem ali, né, que minha avó é festeira, né, da bandeira, né, do Divino Espírito Santo. E aí, nessa correlação, o papel da bandeira também é essa delimitação do território tupinambá. E aí, a Montara falava assim que o nosso território é de água em água, né? Que o nosso território, a limitação do nosso território, ele é dado de água em água. E toda essa questão da bandeira, ela percorre todas as comunidades do território tupinambá. E quem está ali, né, na frente são os próprios indígenas tupinambá, né? Essa questão de eu interpreto assim, que essa retirada, né, do manto tupinambá, o povo tupinambá fez com que fosse ressignificado e deu continuidade a essa questão, né, do sagrado, né, pela essa perca e para não perder o conhecimento, né, do povo e o fortalecimento do povo no campo espiritual, fez com que associou, né, o manto com a bandeira do Divino Espírito Santo. E é tanto que quem segura a festividade não é nem a Igreja Católica, é os indígenas, né, que faz com que a festa continue. Quando está pensando que está acabando a festa, daqui a pouco vem outros festeiros, sabe? E consegue novamente reerguer. E o que a Motara falou é que o manto tupinambá, ele é um ancião, né? E que esse ancião, ele quer voltar para o território, porque se ele voltar, ela falava assim, quando o manto voltar, as nossas terras será demarcada. Então, assim, eu ouvi muito isso, né? A Motara correlacionando, né? Que o manto tupinambá é um ancião e que o papel dele ao retornar, né, para o Brasil, né, seria a demarcação do nosso território, porque era um papel que o manto tinha de delimitar o território tupinambá. Então, assim, eu tenho o manto como sabe, que vai trazer ali também, além desse papel do fortalecimento, né,
do próprio governo brasileiro reconhecer, né, que por décadas, né, colocou nós, enquanto Tupinambá, como povo extinto, né, não só nós, mas, né, vários povos do Nordeste, mas precisamente na nossa questão, enquanto Tupinambá, eles não vão ter, né, como não reconhecer a existência do povo Tupinambá, porque os mantos, né, agora está vindo mas a gente, quem sabe, consegue, né, os 11 voltar, é a questão, né, de entender que o manto é um ancião, e o ancião, para quê, né? Qual é o papel do ancião na comunidade? Qual é o papel? É o papel da memória, da cultura e da tradição, né? Então, esse é o papel do ancião. Diferente do papel das mulheres, que é o papel de semear, né? Que é esse papel de tornar esse conhecimento que o ancião passa, né? Como aprendizado para né, os seus filhos, né? Para os jovens da aldeia, né? Ali. Então, o ancião, ele tem esse papel, né? De ser o guardião da memória, da cultura e da tradição de um povo. E o manto tupinambá, ele é isso, né? Ele vai trazer para a gente visões que a gente nunca teve, né? Nesse tempo aqui, né? Nessas pessoas que estão hoje, mas que vai trazer uma memória dos nossos, né, antepassados. Então, tem essa questão que em 2000, por exemplo, o primeiro manto, né, a réplica de um manto, foi feita por Nivalda. E foi a primeira caminhada do povo tupinambá, em 2010. 2000, em 2000. E aí, quando teve a caminhada, Crispim, né? Eu nem sei se o seu Crispim ainda se encontra vivo, né? Que ele não está mais na aldeia mãe, já tem tempo que eu não vejo, e com essa também saída do território, né? Estou retornando agora novamente, não consegui ainda adentrar as comunidades, né? Todos, né? Só o de Itapuã, Tucum, que é próximo, né? A Cuípe, eu fui Unicinco, por enquanto, né? E aí, nesse processo, o Encantado, né, veio ali, né, no Crispim, né, usou o Crispim, seu Crispim, né? E falando dessa questão, né, da luta, né, do povo. E que a gente ia conseguir, né, as nossas terras e o nosso reconhecimento enquanto povo tupinambá. Então, ele trouxe ali essa questão, né, de que a gente, né, essa nomenclatura de caboclo que a gente colocou, né, e foi colocado, foi imposto para nós, né, enquanto caboclos, e a gente perdido na nossa identidade étnica, trouxe ali, né, o ser tupinambá, que somos tupinambá, né? E isso já tinha em 1900, um ano anterior, numa grande reunião que teve, né? Onde a gente designou a cacique Valdelice como a primeira cacique, né, do povo tupinambá, já tinha lá também, né, um ancião que veio encantado e falou, né, pisou, né, o cajado no chão e falou que a gente era tupinambá. E isso uma provocação de um tupinambá, tá? Que foi uma provocação, né, do Nailton, né, que o Pataxó Rãe, na verdade, é mistura de povos, né? Por isso que eles usam essa questão da nomenclatura Pataxó Rãe. Mas Pataxó Rãe, na reserva, tem Tupinambá, né? Tem Camacã, tem vários outros, né? Cara de Sapuá, então tem vários. E aí, o Nailton, né, que é denominado Pataxó Rãe, mas é Tupinambá, da família Muniz, veio e provocou os parentes nesse sentido, né? No encontro lá, né, dos 500 anos, né? E aí, com isso, né, toda a questão, né, as orientações dos nossos encantados, pisou e falou, né,
que nós somos Tupinambá. E nessa questão da réplica, né, que a dona Nivalda fez, que o Encantado, né, ele veio, né, na orientação com o Crispim, ele falou dessa questão, que a gente ia ter o reconhecimento étnico e que ia ter a demarcação do nosso território. Então, isso é uma réplica. Imagine, né, a nosso ancião, né, mais de 500 anos vivo, né, ali daquela forma aprisionada, mas vivo, tem para passar para nós. Então, a gente acredita que a volta do manto vem para fortalecer o povo tupinambá, vem para unir o povo tupinambá, né? E, principalmente, né, demarcar o território tupinambá, trazer a nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente consiga, né, ter as nossas terras demarcadas. Então, para mim, o manto é esse ancião que vem ali com uma força do cajado, mas também, né, com essa questão de toda a burduna, né, que a gente tem como a burduna como a ciência tradicional, né, do povo, que vem abarcado com todo esse conhecimento, né, de luta, de resistência, né, conhecimento, né, tradicional da cultura da tradição de um povo.